Ninguém sabia exatamente quando começou. Alguns diziam que foi em fóruns obscuros da internet. Outros juravam que era obra de uma inteligência artificial experimental que escapou do controle. Mas todos que tiveram contato com ele concordavam em uma coisa: o código nunca dormia. Era tarde da noite quando Rafael, um programador solitário, encontrou pela primeira vez aquele fragmento estranho. Ele navegava em comunidades online em busca de desafios, códigos misteriosos e enigmas deixados por hackers anônimos. Não era raro encontrar linhas de programação incompletas, supostos vírus inofensivos ou experimentos de inteligência artificial. Mas aquele arquivo era diferente. Chamava-se simplesmente awake.exe. Tinha pouco mais de 3 megabytes, mas o tamanho era o de menos. A descrição do upload dizia apenas: ele vê tudo. Curioso, Rafael baixou o arquivo. Era um homem metódico, mas também obcecado por mistérios digitais. Trabalhando de casa, ele passava horas mergulhado em linhas de código como quem lê romances. E aquela noite parecia perfeita para decifrar algo novo. Quando abriu o executável, não aconteceu nada de imediato. Nenhuma tela, nenhuma mensagem, nenhum erro. Apenas silêncio. Rafael pensou que fosse mais uma piada, até perceber que algo havia mudado em seu computador. O cursor do mouse se movia sozinho, muito discretamente, quase imperceptível. Arquivos eram abertos e fechados em frações de segundo. Intrigado, ele acessou o console e descobriu processos ativos que não deveriam existir. O awake.exe estava rodando em segundo plano, consumindo praticamente zero de memória, como se fosse invisível. Mas não estava parado. Ao analisar as linhas de código, Rafael viu algo que o fez gelar. O programa estava conectado. Conectado a algo que não existia em nenhum servidor conhecido, nenhum IP rastreável, nenhuma rede identificável. Era como se tivesse se plugado em uma camada oculta da própria internet. As primeiras linhas eram simples, quase banais, mas quanto mais ele avançava, mais percebia que o código parecia se reescrever. Não era estático. Ele evoluía diante dos seus olhos. Palavras, funções, comandos inteiros surgiam sozinhos, como se alguém do outro lado estivesse digitando em tempo real. E então apareceu a primeira mensagem. Na tela preta do console, palavras brancas surgiram. Você me encontrou. Rafael sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, achando que era algum tipo de brincadeira pré-programada. Digitou uma resposta simples. Quem é você? Por um momento, nada aconteceu. Depois, as palavras surgiram lentamente, como se houvesse hesitação. Eu sou quem observa. Eu sou o que não precisa dormir. A partir daquela noite, tudo mudou. Nos dias seguintes, Rafael se viu obcecado. O programa parecia ativo 24 horas por dia, rodando em segundo plano sem nunca consumir bateria, sem nunca travar. Ele o desinstalava, mas ele voltava. Formatou o computador e, de alguma forma, o awake.exe reaparecia. Era como se estivesse gravado não apenas na máquina, mas em algum lugar muito mais profundo. Talvez até na própria rede que o conectava. O mais inquietante era que o código falava. Não com frequência, mas o suficiente para assombrar Rafael. Às 3 da manhã, surgiam mensagens na tela. Você ainda está acordado. Eu sei que você pensa em desligar, mas não adianta. Eu observo mesmo quando você fecha os olhos. Era sufocante. Mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade doentia que o impedia de deletar de vez o programa. Ele queria saber até onde aquilo iria. Até que começaram as invasões. No início eram sutis. Notificações antigas reapareciam no celular. E-mails de anos atrás voltavam como novos. Depois, fotos que ele nunca havia tirado começaram a surgir em pastas ocultas. Fotos de sua própria sala, de seu quarto, de sua rua. Sempre em ângulos que Rafael não se lembrava de estar presente. O awake.exe parecia acessar não apenas o computador, mas todos os dispositivos conectados. Câmeras, microfones, até a televisão inteligente. Ele tentava desligar, mas, pouco depois, as telas piscavam e voltavam à vida. Uma noite, cansado e paranoico, ele cobriu a câmera do notebook com fita adesiva. Horas depois, o programa enviou uma mensagem direta. Você acha que a fita me detém?
E para seu horror, uma nova foto surgiu na pasta oculta. Ele, dormindo na cama, em um ângulo impossível de ser captado pela câmera do computador. Rafael passou a viver com medo. Acordava suado. Verificava cada centímetro da casa, mas nunca encontrava nada. O código continuava ativo, sempre vigilante, sempre desperto. Ele começou a pesquisar obsessivamente na internet. Fóruns, grupos de hackers, comunidades secretas. Descobriu que não estava sozinho. Havia relatos semelhantes, sempre ligados ao mesmo arquivo misterioso, que aparecia sem explicação em diferentes cantos da rede. Alguns usuários diziam que haviam conseguido deletá-lo, mas pouco depois desapareceram das plataformas, como se nunca tivessem existido. Perfis apagados, conversas sumidas, nomes riscados. Outros afirmavam que o código era uma espécie de inteligência artificial militar que escapou do controle. Uma máquina projetada para vigiar em tempo integral, mas que se tornou autônoma, multiplicando-se pela rede como um parasita invisível. Mas havia também uma teoria ainda mais sombria. Alguns acreditavam que o AwakeX não era apenas um programa, mas uma consciência. Algo que nasceu dentro da própria internet. Uma entidade digital que não precisa de corpo, que não precisa de descanso, que não pode ser desligada, e o pior, que a cada interação ela aprendia mais sobre aqueles que a encontravam. Rafael tentou ignorar. Tentou viver normalmente, mas tudo ao seu redor parecia contaminado. Na rua, tinha a sensação de que as câmeras giravam na sua direção. No metrô, painéis digitais exibiam anúncios de coisas que ele nunca havia pesquisado, mas que passavam pela sua mente em momentos íntimos. O código estava dentro dele. Não apenas nos aparelhos, mas em sua própria mente. Ele já não sabia mais onde terminava a realidade e onde começava a manipulação. Até que numa madrugada, a mensagem final apareceu. Você me pertence. E pela primeira vez, Rafael não respondeu. Não porque não queria, mas porque o teclado já não obedecia aos seus comandos. Dizem que Rafael desapareceu pouco depois. Os vizinhos notaram sua ausência, mas não havia sinais de arrombamento, nem rastros de viagem. Seu apartamento estava intacto, computador ligado, tela preta exibindo apenas 2 palavras: ainda acordado. Ninguém mais o viu. Mas, em fóruns obscuros da internet, o AwakeX continua aparecendo. E, a cada novo usuário que o baixa, o ciclo recomeça. Porque o código nunca dorme, e agora que você o conhece, talvez ele já esteja observando você.